Olá pessoal, olha onde eu estou hoje. Eu estou aqui no Andejo fazendo uma receita, na verdade duas receitas. Hoje você vai ter um brinde que são complementares. Na hora que você juntar essas duas possibilidades de receita, você vai ver que você vai ter um prato delicioso. Tanto numa versão que a gente pode utilizar como hambúrguer, sanduíche na verdade, ou então como um prato de um jantar, de um almoço, de um final de semana, enfim. Vem comigo cozinhar duas receitas deliciosas com o chefe Beto Oliveira. Pessoal, é o seguinte, toda vez que a gente fala sobre ceviche, a gente pensa em quê? Em peixe. Só que ceviche é um processo de cocção. Eu já falei em um outro vídeo aqui, quando eu ensinei efetivamente a fazer o ceviche, sobre como que a gente faz esse processo de marinada. E o processo de fazer um ceviche é uma cocção a frio. E por que necessariamente tem que ser sempre com uma base de proteína? O vegetal, ele casa extremamente bem nessa mesma situação. Então hoje nós vamos usar a mesma técnica ou até a mesma receita que vocês já têm no nosso canal de ceviche, que eu fiz na época com peixe tilápia ou Sanpeter. E hoje nós estamos usando brócolis. É extremamente delicioso, você tem uma textura muito mais agradável, diferente do comum, né? Que a gente passa por um processo de brócolis, couve-flor, a gente geralmente passa por um processo de cocção a quente, a gente cozinha ou no vapor ou na água. Aqui não vai acontecer isso, nós vamos cozinhar esse brócolis aqui, ó, que eu cortei fininho, nem tão fino assim. Os floretes, pode tanto ser o brócolis ninja ou aquele brócolis, eu só não gosto, não dá certo de fazer o congelado, tem que ser um brócolis cru, in natura. Aqui eu tenho os ingredientes que são idênticos ao da receita da tilápia: gengibre, pimenta dedo de moça, raspa de limão. E tirando a raspa, eu uso o suco dos 2 limões. Não se preocupe com anotar nada, porque tudo isso vai estar na receita aí no nosso vídeo. E o que eu faço para facilitar a nossa vida? Bato tudo no liquidificador. Que lá na outra receita do ceviche, a gente não tinha eu não ensinei isso, não ensinei bater no liquidificador. Um pouquinho de sal só. Aqui eu tenho um bowl com uma peneira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr bastante sal aqui, vou misturar e vou colocar aqui nessa peneira. Vou pôr mais sal e vou deixar isso aqui descansando. Ele vai meio que curtir nessa peneirinha, certo? O que vai acontecer aqui? Ele vai começar um processo de desidratação. Então já começa a cozinhar, correto? Aqui no nosso liquidificador, eu vou processar. Pode pôr uma musiquinha aí para não ficar esse barulhinho chato. Feito isso, a gente vai deixar esse brócolis mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Dessa forma, para ele poder sorar e realmente soltar água para a gente poder dar continuidade no nosso processo, que é a marinada do ceviche, ok? Então daqui 15 minutos a gente volta com a continuação da receita do brócolis, que é uma forma de ceviche. E na sequência a gente vai já dar início para a segunda receita do dia, que é a nossa base principal, que é a nossa coxa sobrecoxa crocante. Então a segunda receita de hoje é a nossa
sobrecoxa crocante. Eu não fiz absolutamente nada a não ser desossei a sobrecoxa, né? Você pode comprar isso hoje em dia, você encontra desossada. Eu só peço para não comprar aquelas temperadas, eu acho que porque o tempero ele influencia na preparação. Aqui, o que eu vou fazer, ó, é sal e pimenta. De preferência moída na hora, pimenta do reino. Deixa ele descansar uns 3 a 5 minutos, nada mais do que isso, certo? Aqui, no meu processador, se você não tiver um processador, pode ser um liquidificador, nós vamos usar, toda vez que a gente fala, eu quero empanar alguma coisa, também vem na sua cabeça farinha de rosca, farinha de trigo. Hoje, nós não vamos usar farinha de rosca, nós vamos usar sucrilhos. Sucrilhos sem açúcar. Nessas casas de produto natural você encontra esse cereal sem açúcar, porque senão ele compromete o teu sabor aí, porque vai ficar muito doce, né? Tudo isso que tá aqui vai pro processador. Então vamos lá. Sucrilhos. E além disso ser a minha farinha, né, para empanar, ele vai ser o meu tempero desse frango, que também pode ser do seu peixe, do seu frango, do seu peito de frango, enfim, do que você quiser, porque isso é extremamente versátil, isso que eu estou ensinando vocês. Alho, novamente não preocupa com as quantidades, tem aí no vídeo. Manteiga, ramos de salsinha e raspa de um limão que eu tô usando aqui, Tahiti. Gente, eu tô num food truck, então aqui passa carro, tá bom? Então tem hora que vocês vão ouvir, vão até ver uma movimentação estranha, mas tudo bem, faz parte. Ah, pimenta. Moída na hora, se você não tiver, pode ser uma pimenta dedo de moça, alguma coisa do gênero. Fechou teu processador. Ligou e música. Bom, passou o tempo, processei. Vamos tirar ele daqui do processador. Ó, ele fica, gente, como se fosse uma farofa úmida, porque tem manteiga. Por isso que eu não me preocupo tanto com o tempero que eu utilizei na sobrecoxa. Vocês viram que eu não pus nada muito elaborado, a não ser sal e pimenta, nada mais do que isso. Eu vou voltar para os elementos de um empanamento convencional, que eu vou utilizar farinha de trigo, 2 ovos, que vou bater, e essa farofa de sucrilhos, ou farofa de cereal. Então eu vou quebrar esses ovos aqui. Lembra, gente, que sempre eu falo e repito novamente, todas as vezes que você for usar alguma coisa para empanar, eu sempre ponho sal nas preparações. Sal aqui, sal aqui. Aqui não, porque ele já tem sal na hora que eu bati isso no processador. Misturo aqui. Eu já tenho o meu óleo esquentando no fogão. A minha sobrecoxa, fala, chefe, eu não quero com pele. Pode tirar, mas eu acho delicioso, então eu deixo a pele. Eu vou passar primeiro na farinha de trigo, depois eu venho para os ovos, e venho para cá. Aqui faz uma sujeirinha. Você vai empanar isso muito bem. Ó. Vou pôr aqui pra gente enxergar melhor. Tá vendo como ele fica bem empanado? Vai ficar extremamente crocante. E o tempero de tudo isso tá onde? Aqui. O sabor tá aqui. E a crocância quem vai te dar é esse cereal que você utilizou nesse processo de empanamento. Então agora a gente vai só esperar aquecer essa gordura e a fritura agora é por imersão. A gente volta na sequência.
óleo quente, frango empanado. E como eu disse, gente, pode não necessariamente ser essa sobrecoxa. Pode ser peixe, peito de frango, enfim, qualquer outra proteína, inclusive legume. Fica excelente com couve, flor, empanado, essa casca numa berinjela, numa abobrinha, delícia. Só precisa, como nós estamos trabalhando com frango, a gente tem que fritar muito bem frito isso. Ah, mas eu tenho medo de ficar cru, né? Não tenho muita habilidade. Desse mesmo jeito que você fez aqui, você pode colocar num forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos 25 a 30 minutos. E aí você não faz essa cocção em fritura. Não faz sob imersão em óleo, você vai fazer assado, então ele é mais natural. Mas a gente está num food truck, a gente está no andejo e a gente gosta da gordura. Então nós vamos usar a gordura aqui dessa forma, mas fica delicioso, extremamente crocante no forno também. Caso você tenha medo de ficar cru, você pode fazer o processo na fritura para desenvolver essa casca bem crocante e deliciosa e finalizar no forno também. Aí, no caso, uns 5, 6 minutinhos é mais do que suficiente. Então, passaram-se mais até do que 15 minutos, porque aqui é a cozinha real, a gente está fazendo quase que ao vivo tudo aqui. Então, é o nosso brócolis soltou água aqui no fundo, certo? Ele tá úmido, porque ele desidratou. Eu vou colocar ele aqui numa outra vasilha. Lembra que eu já coloquei sal para ele desidratar. Então eu não vou repetir sal novamente aqui, porque senão ele vai ficar salgado. Ó. Não tem jeito, food truck. Então ele chora, então aquele sal também, o excesso sai fora dele. Processo de marinada de ceviche. Limão. Aqui eu tenho iogurte natural, então eu vou colocar o iogurte aqui. Eu tenho mais ou menos meio litro. Então é os ingredientes que a gente bateu no liquidificador, certo? Então tem gengibre, limão, a pimenta dedo de moça. Isso aqui, gente, é diferente o comportamento óbvio de um peixe. Porque o peixe, ele solta água, ele tem muito mais quantidade de água do que um legume. Então, o processo de cocção a frio de um legume é mais demorado do que um processo de cocção a frio de um peixe. Então, isso aqui vai demorar mais ou menos uma meia hora para ficar pronto. Outra dica, coalhada seca fica delicioso aqui, mas faz o processo com o iogurte, porque ele é mais líquido, mais fácil de absorver o sabor. E aí você vem no final com uma colher de sopa, 2 colheres, para dar mais cremosidade nesse seu ceviche de brócolis. Aqui eu vou te dar uma versão, já que a gente está num food truck, eu acho que tem tudo a ver, que é um pão de brioche. Eu tostei na chapa só. Vou usar aquela ideia da coalhada seca no pão. Não tem tempero algum aqui, tá, gente? É só coalhada mesmo. O brócolis, que já descansou. E o frango frito, delicioso, crocante. Eu coloquei aqui uma camadinha de queijo provolone. E eu venho com ele aqui. Uma coisa singela. Fecho. E eu tenho uma versão sanduíche. Olha isso, gente. Vou te dar uma gourmetizada. Essa é uma possibilidade.
eu vou apresentar uma segunda, que é como se você fosse jantar isso sem adição de carboidrato. A outra versão é a gente pegar o frango, né? Eu parti ele só no meio para a gente poder enxergar o nosso brócolis. E aqui eu tenho um molhinho que eu faço com redução de gengibre, que eu vou colocar também para vocês no vídeo. A receita é muito simples. E aí é só dar uma sujada nesse prato com esse molhinho de gengibre nessa redução. Gente, isso aqui é a outra. Olha como ele fica úmido por dentro, crocante por fora. É uma delícia. Faça na sua casa. Curta a nossa página, curta a receita, acione o sininho lá para você ficar por dentro de tudo que acontece no canal do Chefe Beto Oliveira, Gastronomia Pessoal. Todas as sextas-feiras às 19 horas a gente tem uma receita nova, dicas incríveis para você. Até mais e um grande beijo.